Tá, irmãos, abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Nós vamos usar esses dois versículos como roteiro para que você possa entender o que é a doutrina da eleição para a salvação. Vamos ler juntos aí esses dois versículos da palavra de Deus. Vamos lá? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero de antemão dizer para vocês que a doutrina da eleição é uma das doutrinas mais explícitas na Bíblia. Não existe uma doutrina tão clara, tão ensinada nas Escrituras Sagradas, como a doutrina da eleição. E o que significa a doutrina da eleição? A doutrina da eleição significa que Deus, para salvar pessoas, Ele escolheu essas pessoas de antemão para salvá-las. Em outras palavras, não sou eu que me salvo, mas é Deus que me salva. A salvação vem de Deus. E antes mesmo de eu existir, Deus já havia me escolhido para ser dele. E aqui entra um aspecto que é muito importante a gente entender, que a razão por que Deus nos escolheu, ou a razão por que Ele escolheu uns e não escolheu outros, isso não nos é revelado. Não nos é revelado. Por que Deus salvou alguns e não salvou outros? Nós não sabemos. Você tem que entrar com um documento lá no Procon Celestial e questionar Deus por isso. Certo? Que eu não tenho resposta, ninguém tem resposta para isso. Mas eu sei que todos aqueles que estão salvos, eles estão salvos porque Deus o quê? Escolheu. E essa doutrina é bíblica. Essa não é uma doutrina que começa com a discussão de Agostinho com Pelágio. Essa não é uma doutrina que Calvino inventou. Isso aqui não é uma disputa entre calvinismo e arminianismo, quando a gente ouve por aí o pessoal discutindo esse assunto. A Bíblia ensina a doutrina da eleição. Certo? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você lá em Gênesis. Não dá para pegar todos os textos do Antigo Testamento, mas eu vou só mostrar para você. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quem primeiro pregou o Evangelho foi Deus. E o homem ainda estava no paraíso. E Deus deu uma informação que os teólogos e os comentaristas bíblicos chamam de proto-evangelho. Gênesis 3,15. O que diz aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Presta atenção que Deus está dizendo que haverá uma inimizade entre ti e a mulher. Entre ti aqui é Satanás. Entre a mulher aqui é a igreja. Existe aqui os descendentes do diabo. Né? Diz aí, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente aqui é Cristo. Então, existem os descendentes do diabo, existem os descendentes de Cristo. Existe a semente santa, existe a semente maldita. Não sou eu que estou inventando. É o próprio Deus que está colocando aqui.
E a partir disso, toda a história humana se desenrolará nessa luta entre os descendentes de Satanás e os descendentes de Cristo, aqueles que são em Cristo. É tão interessante isso, que quando Jesus, ele fala do reino, e ele conta a parábola do joio e do trigo, diz claramente, Jesus diz que o trigo foi semeado por ele. Mas Satanás vem e semeia o quê? O joio. Então preste atenção. Conversão não é joio se transformando em trigo. O trigo é trigo desde a sua essência. Por isso que Jesus diz, só serão separados quando? No final dos tempos. No final dos tempos. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Vamos abrir, por favor, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Você vai descobrir que Deus, então, depois que o homem é expulso, resolve construir historicamente um povo, uma nação. E ele começa isso com quem? Com Abraão. Abraão. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José. José vai para o Egito. Deus tira o povo do Egito, leva para o Sinai. E ali forma um povo, entrega a lei para esse povo, forma uma aliança. Esse povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver aqui o texto, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Não, Deuteronômio 7, a partir do versículo 6. O que é que diz aí? Deuteronômio 7, 6. O que é que diz? Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosses o seu povo próprio. De todos os povos, o quê? Que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis o quê? Mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, esse povo é o povo de Deus que vem historicamente sendo construído. Se você for para a carta de 1 de Pedro, capítulo 2, veja lá. 1 de Pedro, capítulo 2. Você vai descobrir, versos 9 e 10, que Pedro vai repetir mais ou menos isso. Só que a igreja agora não é composta somente de judeus, mas de todos aqueles que estão em Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. O que é que diz aí? O que é que diz? Vós, porém, sois raça o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora o quê? Alcançaste o quê? Misericórdia. Então, esse povo eleito, escolhido por Deus, é o povo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo o quê? Se entregou por ela. Então a doutrina da eleição, essa doutrina que diz que todos aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo, essa conversão tem como causa a eleição de Deus, e tem como base dessa salvação o sacrifício o quê? De Cristo. É o pacto da graça. Deus escolhe, o Filho redime, e o Espírito Santo o quê? Converte. Converte. Isso está claro lá em Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Mas eu queria voltar para o texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, e vamos estudar cada palavra, cada detalhe. Eu vou destacar pelo menos umas 8 lições para vocês aí nesse texto, né? Veja que ele começa dizendo, Paulo está dizendo, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
porque Deus vos escolheu. Preste atenção. A doutrina da eleição motiva-nos a dar o quê? Graças a Deus. A doutrina da eleição não é uma doutrina maldita. A doutrina da eleição é uma expressão do amor de Deus. Veja no texto aí. Graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. A base da eleição é o amor de Deus. Se Deus não nos amasse, Ele não nos teria escolhido. Isso é importante a gente entender, irmãos. E a eleição não é uma maldição, mas uma bênção. Não é uma doutrina do diabo, como um pastor falou outro dia na televisão, mas é uma doutrina o quê? De Deus. A eleição é uma bênção espiritual que veio do céu para nós. Preste atenção. Essa palavra que está aí, escolheu, é uma palavra no grego que significa que Deus escolheu tendo em vista o seu próprio interesse. Deus nos escolheu para sermos dele. Jesus disse para os seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Então a igreja é a comunidade dos escolhidos de Deus, daqueles que Deus quis para si. Agora você diz: mas pastor, isso é justo, é injusto? Meu irmão, não sei. Procon Celestial. Entra com o documento lá. Mas o que a Bíblia está ensinando é isso. E aqui você vai encontrar outro detalhe que eu acho muito interessante aqui, porque a doutrina da eleição é também chamada de predestinação. Não é isso? Veja lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. O versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, escolher e predestinar são sinônimos. Predestinar é destinar antes, para sermos dele, exclusivamente dele. Então, não existe nenhuma condição no objeto escolhido, predestinado, para que Deus o escolhesse. A escolha é um ato livre da soberania de Deus. Então eu queria destacar aqui algumas lições muito importantes, mas eu queria que você voltasse só um pouquinho lá para Atos 13, 48. Não dá tempo a gente estudar, mas a gente podia fazer um estudo panorâmico da doutrina na Bíblia toda. Atos 13, versículo 48. O que é que diz aí? O que é que diz, gente? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Então, preste atenção. O crer aqui é causa ou é consequência? Hein? Eles creram porque foram o quê? Destinados. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Os nossos nomes estão escritos no céu. Então, preste atenção, a salvação, a fé, a conversão, a regeneração, ela nasce nesse conceito de eleição. Creram porque estavam o quê? Destinados para a vida eterna. Volta um pouquinho aí para Atos 9, Atos capítulo 9, verso 15, Atos 9, 15. O que diz aí? Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos, o quê? De Israel. Este é para mim um instrumento, o quê? Escolhido. E Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, que ele foi escolhido antes de ter nascido. E no tempo certo, Deus o chamou pela sua graça. Preste atenção, um eleito de Deus pode ficar fazendo coisa errada, até perseguir o evangelho, como Paulo fez. Mas se ele é um eleito de Deus, um dia ele será o quê? Convertido. Convertido. Mas vamos lá, vamos para o texto de 2 Tessalonicenses. A doutrina da eleição deve produzir gratidão no nosso coração. Então você louve a Deus, agradeça a Deus, porque você foi escolhido. Amém? O Salmo 100 diz isso, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque nós somos ovelhas do seu rebanho. Foi Ele que nos escolheu para sermos adoradores dEle. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês registrassem aí é que a doutrina da eleição deve produzir gratidão no nosso coração, porque Deus nos escolheu para Ele. Louvado seja o nome dEle. Segunda coisa, foi Deus que escolheu. Diz aí o texto, não tem dúvidas. Você tem dúvida aí, alguma coisa? Se você tiver, nós vamos botar você no Malbrau de novo. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Quem foi que escolheu? Deus. Ele é o sujeito da ação. Porque Ele nos escolheu, Ele também vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Porque Ele nos escolheu, Ele também nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o fato de Deus ter nos escolhido é a causa de tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Irmãos, não há aqui nenhum critério, nenhum motivo revelado na Bíblia por que Deus nos escolheu. Agora, Deus só escolheu o que não presta. Sabia disso? Você concorda comigo? Jesus diz, os sãos não precisam o quê? De médico. Tanta gente aí para Deus escolher, foi escolher logo nós. A escolha é incondicional. Nós não temos elementos para compreender por que Deus nos escolheu. É tanto que Paulo, quando trata dessa matéria em Romanos 9, 10 e 11, ele termina o capítulo 11 com a doxologia, dizendo, né, quão inescrutáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus juízos. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que o instruiu? A Ele, a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Segundo aspecto que eu queria, terceiro aspecto que eu queria destacar aqui nesse versículo, a oração deve produzir gratidão, a eleição deve produzir gratidão, a eleição, ela é de autoria divina. Terceiro, a eleição, ela é pessoal. Pessoal. Veja no texto, ele vai a expressão, porque Deus vos escolheu. Lembra que ele diz lá para Ananias, este é para mim um instrumento o quê? Escolhido. Você vai descobrir que a eleição é individual, é pessoal. Você vai descobrir que a conversão, ela é pessoal, cada um se converte de um jeito. Deus chama de forma diferente. Mas Deus chama o quê? Cada pessoa. E Ele chama pelo nome. Aqui todos nós tivemos a experiência de conversão, mas nenhuma conversão aqui é igual à outra. Deus nos chama e nos trata de forma
especial, pessoal, individual. Quando ele chama Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Quando ele passa na coletoria, ele diz: Levi, siga-me. Ele vai chamando pelo nome, vai chamando pelo nome. Cornélio chamou pelo nome, Paulo chamou pelo nome. Ele vai chamando, ele nos conhece. Os eleitos são chamados de irmãos amados pelo Senhor. E aqui, cada um que vai sendo salvo, vai sendo agregado naquilo que se chama o quê? Família de Deus, ou corpo de Cristo. Por isso que não dá para você ser crente sozinho. Por isso que esse conceito de desigrejado não está na Bíblia. Você está igrejado até o pescoço. Se você foi convertido, você foi batizado do corpo e inserido na família de Deus. Você pode até dizer: não vou fazer parte da família de Deus. Tudo bem, você não quer fazer parte de uma igreja local, tudo bem. Mas deixa de ser tonto. Isso é tonteira. Isso é ignorância bíblica. Porque o Senhor ia acrescentando à igreja todos aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Não existe salvo fora da igreja. Quarto princípio, veja aí. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Quando? Desde o princípio. Desde o princípio. O que significa aqui, desde o princípio? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O tempo da eleição foi antes da fundação do mundo, antes da criação ou desde a eternidade. Ele escolheu desde a eternidade, antes que todos os homens fossem criados, antes de existir o tempo. Você precisa entender que Deus, ele é pré-existente ao tempo. Ele já existia antes do tempo, antes do universo. E o que a Bíblia vai nos ensinar, veja lá, volta só lá para Efésios, para você não ficar com dúvida. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes o quê? Da fundação do mundo. Agora volta lá para Jeremias, capítulo 1. Para a gente pegar um texto do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 1. Versículo 4, o que é que diz aí? Jeremias, a mim, 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta, o quê? As nações. Antes de você existir, eu já conhecia você. E aqui, meus amados irmãos, tem uma disputa muito grande entre os teólogos, né? Se Deus escolheu antes da queda ou depois da queda. Se você pegar o raciocínio de Calvino, Calvino vai dizer que houve dupla predestinação. Deus escolheu tanto os vasos de honra para o céu, como criou também os vasos de desonra para o inferno. Dupla predestinação. Tem um pessoal que fica falando aí que é calvinista, mas não conhece Calvino. O pensamento de Calvino. Mas aqui, no texto, e eu quero voltar para o texto aqui, certo? Diz que Deus os escolheu desde o princípio para o quê? Para o quê? A salvação. Quando foi que Ele nos escolheu para a salvação? Antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Se foi antes da fundação do mundo, foi antes da queda, foi antes de tudo. Ele nos escolheu. Agora, Ele não nos escolheu achando que um dia o Fernando seria bonzinho, então vou escolher não. Pelo contrário, lá em Efésios capítulo 1, Ele nos escolheu para a salvação, por quê? Porque nós estávamos o quê? Perdidos. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados.
Porque nós andávamos outrora segundo a potestade do ar, segundo o curso deste mundo, fazendo aquilo que a nossa carne, que a nossa mente corrompida determinou. Mas Deus nos escolheu, apesar de tudo isso, apesar de nós, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Escolheu para a salvação. E Paulo mostra positivamente que o propósito da eleição é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então preste atenção. Pode aparecer um crente xarope que dizendo assim, olha, pastor, eu fui eleito, já estou salvo, então eu vou pecar um pouco. Vou tirar umas férias, eu quero umas férias da graça de Deus, porque eu não vou perder mesmo minha salvação, estou eleito. Preste atenção, você não foi eleito para o pecado, você foi eleito para viver uma vida santa, o quê? Irrepreensível. Então, o argumento é o contrário. Como é que eu e você, nós evidenciamos que somos eleitos e salvos? Pela vida de santidade. Então, esse discurso que o cara está usando aí da graça de Deus, para a graça liberar o cara para pecar, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Se nós, que morremos para o pecado, como agora nós vamos viver para ele? Não tem condições. Veja o que Pedro, abre lá, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 4, 2 de Pedro 1,4, diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, etc, etc, etc. Mais embaixo, ele diz assim, irmãos, versículo 8 e 9, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Lê comigo o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis o quê? Então, como é que você confirma a sua vocação e a sua eleição? Crescendo o quê? Espiritualmente. Então, preste atenção, a doutrina da eleição não é uma autorização, um habeas corpus para você pecar. Não é. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Efésios, ou 2 Tessalonicenses, ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Então, a eleição é para a gente louvar a Deus, porque a eleição é uma prova do amor de Deus. Também Deus é o autor, o tempo foi desde o princípio, o propósito foi para a salvação, e agora vem o meio, pela santificação do Espírito e fé, o que? Na verdade. Veja bem que o Espírito Santo, ele é o agente da conversão. E todo aquele que foi eleito por Deus, ele é santificado pelo Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo aplica na vida dele a regeneração, a conversão. Quer ver isso? Deixa eu explicar para você. Veja a primeira epístola de Pedro aí, capítulo 1. Vai um pouquinho para frente aí. Na doxologia de Pedro. Pedro também era presbiteriano. O pessoal pensa que ele era pentecostal da Assembleia de Deus, mas não. Certo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O que diz aí? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí veja aí o que ele diz. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue de
Jesus Cristo. Veja as três pessoas. Deus é quem escolhe, Jesus é quem, através da aspersão do seu sangue, produz a base da conversão, é Ele que paga o preço da nossa redenção, e o Espírito Santo é quem santifica o caboclo. Aplica no caboclo a verdadeira salvação. É o Espírito Santo que nos convence do pecado que está em nós, da justiça que está em Cristo e do juízo, que se nós não nos convertermos, virá sobre nós o quê? O juízo de Deus. Não tem outra saída. E é tão interessante, aqui, são tantas os textos, irmãos, porque a santificação do Espírito é a fé na verdade. E que fé é essa na verdade? A fé na verdade é a fé na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo, então, me regenera. O sêmen do novo nascimento é a palavra. Aquele que vai fazer, produzir o novo nascimento, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é tão bonito isso. Vamos ver aí Tito. Volta um pouquinho aí. Tito, capítulo... Vai um pouquinho mais para frente. Timóteo, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Veja aí a partir do verso 4 em diante, Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso o quê? Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança o quê? Da vida eterna. Então é o Espírito que nos converte pelo lavar regenerador da palavra, fundamentado na fé e na verdade. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, já em penúltimo lugar, é que a eleição é concretizada na vida dos eleitos pelo chamado eficaz na pregação do Evangelho. Veja lá em 2 Tessalonicenses, versículo 14. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 14, lê comigo aí. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, gente, se Deus predestinou os fins, ou se Deus predestinou o fim, que é a nossa salvação, porque Ele nos escolheu para a salvação, Ele tem que escolher agora. Ele já escolheu o agente, que é o Espírito Santo. Mas como é que isso vai se concretizar de forma prática? Através da pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, o Espírito chama você. E esse chamado é pessoal, esse chamado é eficaz, esse chamado é irresistível. O sujeito vem quebrantado. Então veja aí que Paulo vai colocar claramente isso aqui. Não sei se vocês têm dúvidas, mas também, para o que também vos chamou mediante o nosso o quê? Evangelho. E veja o que Paulo vai dizer lá em Tito capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 1. O que é que diz aí? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo o quê? A piedade. Então Paulo diz assim, eu sou um servo de Jesus Cristo para promover, eu sou aquele cara que sai pregando, a fé que é de quem? Dos eleitos. Dos eleitos. Vira um pouquinho a página, 2 Timóteo capítulo 2.
versículo 10, o que que Paulo diz aí? 2 Timóteo 2,10, o que que ele diz? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Qual era a doutrina que motivava Paulo a sofrer, a pregar, a se esforçar, a dar sua vida? Eleição. Porque se não houvesse a doutrina da eleição, ninguém, irmãos, jamais se converteria. A maior motivação que nós temos para pregar o Evangelho é a doutrina da eleição. Porque nós vamos pregar e o Espírito Santo vai converter. Porque há vidas que precisam ser convertidas. Eu não posso. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus trabalha com os dois departamentos, cadastro e o departamento de pedido. Departamento de cadastro é lá no céu, os escolhidos. Eu não sei se você está no Serasa Celestial. Isso é problema lá de cima. Aqui embaixo eu tenho que tirar pedido. Venha, meu filho, aceita Jesus, creia nele. Muitos são chamados. Isso é tarefa de quem? Nossa. Poucos são os escolhidos. Departamento celestial. Não é nosso. Deu para entender como é que é? Agora, se você quer invadir lá o departamento para saber? Irmãos, se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus para resolver minha vida aqui na terra, eu pedia a relação desses eleitos aqui de São Paulo. Porque eu não ia perder tempo com tranqueira. Eu só ia na casa do eleito. É assim? E eu ia descobrir também as tranqueiras que estão aqui dentro, tudo disfarçado. Vai embora. Mas Deus está lá com esse livro da vida no céu, ninguém mexe. Você lembra que quem é digno de abrir esse livro? Apocalipse capítulo? Só é digno de abrir esse livro quem comprou aqueles que estão ali, com seu sangue, gente de toda tribo, língua e nação. Propósito final, irmãos, o alvo da eleição, qual é? A glória de Jesus. Ele diz claramente aí, né? Ele diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos, fomos chamados, nós somos eleitos, fomos salvos, e essa salvação veio através deste chamado, para que nós alcancemos o quê? A glória. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória. Então a salvação restaura aquilo que nós perdemos no primeiro Adão. A nossa salvação, a nossa vida eterna. Então, irmãos, eu quero considerar aqui, no final, concluir, que o eleito de Deus, né, ele terá sempre, na sua mente e no seu coração, esse sentimento de gratidão. Spurgeon dizia: Deus me escolheu por motivos que eu desconheço, porque eu não conheço em mim nenhum motivo para Ele ter me escolhido. Deus me escolheu antes de eu ter nascido, porque depois de nascido, eu jamais o escolheria. Deus nos escolheu e nos salvou para a sua glória, para a sua glória. Se você tiver alguma pergunta, anota aí, manda amanhã, porque não vai dar para a gente responder aqui hoje à noite. Mas se você tiver alguma dúvida, certo? É melhor você crer na doutrina da eleição, ficar cheio de dúvida e ir para o céu. Né? Tem gente: não, pastor, e eu não tenho. Tem muitas coisas que eu não entendo. Você entende a Trindade? Hein? Eu não entendo. Mas eu creio na Trindade. Eu não entendo a eleição do ponto de vista da sequência lógica, mas está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu creio.
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são, para que ninguém se vanglorie o que na sua presença. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos ter o último cântico? O último cântico. Nós temos, irmãos, que fazer ofertório. Todo culto aqui vai ter ofertório, porque o ofertório é elemento do culto. Segundo, nós temos que pagar a despesa, tá certo? Tem culto todo dia, mas tem despesa todo dia também, tá certo? Ar-condicionado, luz, tudo. Só nós aqui que trabalhamos de graça. Mas tudo aqui tem um custo. Então, se você puder consagrar a Deus o dízimo, a oferta, faça de coração.